Aí com Jesus? Que bênção! Lívia, obrigado, pastor Gênison, pastor Ricardo. É sempre uma grande alegria poder ouvi-los. E a atual situação aumenta a minha responsabilidade. Células, essa é a nossa vida, essa é a nossa cara. Nós sabemos viver em comunidade, sabemos viver em comunhão, essa é a nossa vida. E é bênção demais. Só entende essa realidade quem experimenta, como disse o pastor Gênison pela manhã. Você precisa provar, você precisa desfrutar dessa vida, e certamente você vai mudar o seu conceito, se até então você não participou. Certamente Deus vai transformar o seu coração, sua casa, sua família para a glória dele. Amém? Dando continuidade à nossa conferência, nesse momento nós vamos falar sobre célula forte. Diga comigo, célula forte. A minha célula é uma célula forte. Qual é o segredo? Quais são as características para que nós, como igreja, possamos de fato participar de uma célula que seja forte? Desde já quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Texto base de Atos 2, 42, todo mundo encontrou? Olha só o que diz o texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Preste atenção, vou ler novamente. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Temos aqui características ou elementos essenciais para que uma célula ela seja forte, para que ela seja saudável, uma célula pujante, uma célula que tem o DNA da igreja primitiva, ou se você preferir, igreja do primeiro século. Nós sabemos que o nosso maior referencial de igreja, hoje no século 21, para nós é a igreja neotestamentária. É a igreja de Atos dos Apóstolos, é a igreja primitiva, ou do primeiro século. Porque a igreja ela é formada de pessoas que se reúnem em torno da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Fazendo um breve comparativo, nós podemos perceber que as células do século 21 são completamente diferentes em algumas estruturas da célula do primeiro século. Por quê? Porque a célula do primeiro século, da igreja primitiva, elas não possuíam algumas facilidades que hoje nós possuímos no século 21. Venhamos e concordemos. Em primeiro lugar, a célula do primeiro século, da igreja primitiva, eles não possuíam facilidade de comunicação. Não existia celular, não existia aparelho móvel, não existia e-mail, não existia WhatsApp, Dilce. Não tinha nada disso. Eles não tinham facilidade de comunicação. Se a pessoa faltasse uma reunião de célula naquela época, elas não teriam oportunidade de ouvir a mensagem depois no SoundCloud, de acessar o YouTube e assistir pela internet. Eles não tinham facilidade de comunicação como nós temos hoje. A igreja do primeiro século não tinha facilidade de locomoção. Não tinha carro, não tinha moto para você ir para a célula, não tinha avião, não tinha bicicleta, não tinha um skate na época, misericórdia. Não tinha, eles não tinham facilidade de locomoção, e hoje em dia às vezes tem gente que mora do lado da célula e não vai, porque está cansado. A célula do primeiro século não tinha muita coisa que a gente tem hoje. Eles não tinham praticidade e conforto. A célula não tinha um som para tocar um louvor com um pendrive. A célula não tinha uma TV e um data show para você passar slides de maneira mais didática. A célula não tinha uma lâmpada para iluminar bem o ambiente. Não tinha um micro-ondas para estourar pipoca para as crianças. Não tinha nada, não tinha conforto, não tinha praticidade não.
Célula do primeiro século era diferente de hoje, porque era uma célula completamente perseguida, as pessoas não tinham tranquilidade, não. Quando alguém batia na porta de uma casa, o anfitrião não sabia se era um convidado para a célula ou se era alguém querendo matar ele. Era bem diferente a realidade. E com isso, os cristãos começaram a desenvolver códigos naquela época. Talvez o código mais conhecido naquele tempo, e que a gente conhece até hoje, é aquele peixinho, que muita gente gosta de colocar adesivo na traseira do veículo, né? Aquele peixinho. Tudo isso porque a palavra peixe, em grego, é a palavra iktes. E a palavra iktes, eles formavam um acróstico, de maneira que dava origem àquela frase, Jesus Christos Theos Ion Soter, que traduzindo por português quer dizer, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. E eles desenvolviam esses mecanismos, esses códigos, para poder se encontrar numa casa, se encontrar em meio a essa comunhão. Mas espera aí, pastor, a célula do primeiro século, ou a igreja primitiva, ela não tinha nenhuma dessa estrutura que nós temos hoje, mas apesar de não ter nada disso, a Bíblia diz que ela crescia cada vez mais e mais e mais. Se ela não tinha facilidade de comunicação, de locomoção, se ela não tinha praticidade e conforto, se ela era perseguida, por que ela ainda assim, apesar de tudo isso, continuava crescendo? E a resposta está em Atos 2:42, porque eles tinham doutrina, eles tinham comunhão, eles tinham partido do pão, e eles eram uma célula, uma igreja que orava constantemente. Quando nós tratamos de doutrina, comunhão, partir do pão e oração, nós estamos falando de elementos essenciais ao discipulado cristão. E esses elementos que são essenciais ao discipulado, os apóstolos aprenderam diretamente em contato com Jesus. Aquilo que eles aprenderam com Jesus, eles também transmitiram através das igrejas que se reuniam nas casas, gente. Isso é muito lindo. E foi justamente através da doutrina, da comunhão, do partir do pão e das orações que essas células foram se fortalecendo, e hoje a igreja existe até hoje, querido. Nada parou a igreja. Porque o que garante a força da igreja, a força de uma célula, não é se você tem um som, se você tem um violão, se você tem um carro, mas é a essência do evangelho, que é aquilo que Jesus ensinou. Isso é a garantia de que se a sua célula vai ser forte ou não vai ser forte. E dentro desse segmento, nós vamos pegar aqui o primeiro ponto. Dr. Lucas escreveu Atos, ele diz, e perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. Traduzindo para a nossa realidade, devemos perseverar na doutrina bíblica. Na doutrina das Sagradas Escrituras. Você, líder de célula que está aqui, se você quer ter uma célula forte, não vai ser estrutura que vai deixar a sua célula forte, vai ser doutrina bíblica. Não estou falando de costumes, de tradições humanas, estou falando da palavra, doutrina bíblica. É o primeiro ponto, o primeiro passo para que você tenha de fato uma célula forte. E quando eu digo doutrina bíblica, eu não estou me referindo simplesmente à reunião de células em si, porque a própria célula em si, ela já tem um estudo bíblico direcionado. Mas eu estou falando de integrantes dessa célula que são apaixonados pelas Escrituras, apaixonados pela Palavra de Deus, de maneira que esses integrantes, eles leem a Bíblia diariamente. E aí quando eles chegam na célula, quando eles encontram com um pequeno grupo, aquilo ali vira uma explosão de compartilhar de verdade, de vida. Ou seja, se a célula já tem um estudo bíblico direcionado, e se cada integrante da célula lê as Escrituras diariamente, meu irmão, não tem como essa célula ser uma célula fraca. Ela sempre vai ser uma célula forte, porque é uma célula que tem doutrina bíblica. E é essa doutrina bíblica que vai o quê? Vai consolidar a nossa fé. Romanos 10, Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então o que vai fortalecer a fé desse pequeno grupo, dessa célula, é a doutrina bíblica. A doutrina bíblica vai nos alimentar espiritualmente. Mateus 4,4, Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Célula forte é a célula que se alimenta todo dia. Célula forte. É a doutrina bíblica que vai afastar a nossa célula de quê? Do pecado. O salmista diz no Salmo de número 119, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Célula forte é célula que tem doutrina bíblica.
E o melhor de tudo é que Lucas começa dizendo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tem duas palavras aí fundamentais, porque ele diz, e perseveravam. Gente, perseverar é sinônimo de se esforçar, insistir, manter-se focado em algo. Se eles tinham que perseverar, porque a coisa não era fácil, porque ninguém persevera em coisas fáceis, não tem. Se falar para mim assim, ó, você ganhou uma viagem para a Europa, para ficar lá uma semana, vou ter que perseverar, não, coisa boa ninguém persevera. Se alguém te der um pudim aqui no final do culto, pastor, a gente vai falar assim, deixa eu perseverar para comer esse pudim até o final. Ninguém persevera para coisa fácil. Então Lucas está falando, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles insistiam, mas eles perseveravam na doutrina. Palavra no grego, didaquê, que significa ensino. Então eles insistiam, eles se esforçavam, eles mantinham-se focados no ensino. Uma célula que se mantém focada no ensino, que insiste, que se esforça, que persevera, nunca vai ser uma célula fraca. Mas qual ensino? Ensino de homens? Não, ensino das Sagradas Escrituras. Então, primeiro ponto, eles perseveravam na doutrina bíblica. Segundo ponto, para você ter uma célula forte, é a continuação do versículo. Eles também perseveravam na própria comunhão. Eles perseveravam na comunhão. Célula forte é a célula que vive em comunhão. Comunhão vem do grego koinonia, que significa vida compartilhada. Ou em algumas definições, de maneira mais simples, significa aquilo que temos em comum. Isso é viver de fato em comunhão. E diga-se de passagem, gente, comunhão é um grande milagre. É um grande milagre. Como assim, pastor? Comunhão é um grande milagre? É um grande milagre. Porque, como eu disse agora há pouco, a igreja, ela é formada de pessoas que se reúnem em torno da pessoa de Cristo. E essas pessoas não são pessoas iguais. São pessoas diferentes. E aí eu te pergunto, como é que pessoas diferentes, de culturas diferentes, de criações diferentes, com preferências diversas, conseguem viver juntas umas das outras? Isso só é possível pela cruz de Cristo. Porque apesar de termos as nossas peculiaridades, as nossas diferenças, existe algo que está além, algo que é maior, que nos une, que é Cristo, e Ele nós temos em comum, por isso vivemos em comunhão. Por isso que a comunhão é um grande milagre. Célula forte é a célula que vive em comunhão, porque a comunhão, ela atrai a manifestação de Deus, atrai a presença de Deus. Mateus 18:20 diz, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. 2 ou 3, não é um. Comunhão atrai a presença de Deus. A comunhão é um sinal de que nós estamos andando na luz do Senhor. João vai dizer isso lá na primeira carta, que se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então quem vive em comunhão é sinal de que está andando na luz de Deus. E a comunhão, ela tem o poder de autenticar se somos de fato discípulos de Jesus ou não, como a Lívia disse agora há pouco. Porque Jesus deixou claro que nós seríamos reconhecidos como discípulos dele, se nós amássemos uns aos outros como Ele nos amou. Então, quando a gente fala de comunhão, nós estamos falando de algo que nós temos em comum. Pastor, nós temos algo em comum? Temos algo em comum. Por exemplo, nós servimos ao mesmo Deus, nós temos isso em comum. Nós somos filhos de um mesmo Pai Celestial. Nós fazemos parte de um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Nós professamos a mesma fé, nós lutamos a mesma causa, que é a causa do Evangelho. Nós também passamos por problemas, isso também nós temos em comum, porque durante a trajetória da caminhada cristã, eu consigo perceber que assim como eu passo por dificuldade, o meu irmão também passa. Só que eu entendo a diferença que quando eu estou junto dele, ele está junto de mim, nós somos mais fortes para vencer tudo isso. Nós temos algo em comum, célula forte vive essa comunhão, essa unidade. E comunhão também nos fala disso, nos fala de unidade. Mas a gente não pode confundir unidade com uniformidade. São coisas diferentes.
Nós somos distintos no estilo, nas preferências, mas nós somos iguais na missão. Nós somos unidos, vivemos de fato essa unidade. É por isso que o salmista vai dizer: ó, quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. É bom e agradável viver junto, viver em comunhão. E ele continua dizendo ao verso 2, é como o óleo que desce sobre a cabeça do sacerdote, e no caso eles citarão. Ou seja, viver em comunhão, viver em unidade, é símbolo de unção abundante sobre a minha vida. Assim como era abundantemente derramada sobre a vida do sacerdote, também é derramada sobre a vida daqueles que andam juntos uns dos outros. Salmo 133, e o salmista finaliza dizendo: é como um orvalho que desce sobre o Monte Hermon, que escorre pelos montes de Sião. Gente, isso é lindo demais. Lá em Israel acontece um fenômeno que cai muito orvalho em cima do Monte Hermon. Hermon está no norte. Esse orvalho escorre pelo Monte Hermon, cai na nascente do Jordão, e o Jordão corta Israel inteirinho. E esse rio vai irrigar o quê? Os montes de Sião. No contexto geográfico de Israel, Sião é importante. Hermon não é tão importante assim, não tem nome, não tem título. E o que o salmista está dizendo é isso. O Sião depende da irrigação e do abastecimento do Hermon. E o Hermon depende do significado de Sião. O Hermon depende de Sião, assim eu dependo de você, você depende de mim, assim nós somos fortalecidos. Deus vai derramando o orvalho, vai derramando o óleo da unção. Querido, não tem como a célula ficar fraca desse jeito. Célula forte, tem comunhão, vive em unidade. E viver em comunhão e unidade gera força. Como foi dito aqui, melhor é serem dois do que em um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro está do lado para dar a mão e levantar. Se um tiver com frio, o outro está do lado para aquecer. Se alguém tentar alguma coisa contra um sozinho, os dois juntos podem resistir melhor. Então quem anda em comunhão é completamente fortalecido por Deus. Então, recapitulando, célula forte tem doutrina bíblica. Célula forte vive em comunhão. O que mais, pastor? Uma célula, para que seja forte, ela tem que experimentar o partir do pão. Partir do pão pode parecer que está ligado à questão da comunhão, mas são coisas distintas. São coisas que funcionam juntas, mas têm significados distintos. Em primeiro lugar, quando nós falamos do partir do pão, isso aí é uma referência à ceia do Senhor. Ou seja, nós estamos falando de fato de um memorial. A igreja, as células que se reuniam lá no primeiro século, eles tinham o hábito durante as refeições de partir o pão. E o momento em que essas células compartilhavam o evangelho de maneira mais profunda, não eram em praças públicas, não era diante de multidões. O período em que eles compartilhavam o evangelho com maior profundidade eram nas casas durante as refeições. Porque quando se partia o pão, também se ensinava a respeito da cruz de Cristo. Então, naquelas células, naquelas casas, eles ensinavam filhos, convidados, vizinhos, familiares a respeito do que Cristo fez na cruz através de um gesto simbólico ao partirem o pão. Por isso eles eram uma igreja forte. Nas refeições eles tinham sempre consciência do que Cristo fez na cruz. Não era simplesmente comer por comer. Havia um propósito naquele tempo. Mas em segundo lugar, além de apontar para a cruz de Cristo, o partir do pão, gente, nos fala de partilhar a refeição e partilhar vida. Assim como comunhão significa vida compartilhada, quando você parte o alimento, o pão, convida alguém para se assentar à mesa com você, você está partilhando o alimento, mas também você está partilhando a própria vida. E no contexto de uma mesa, quando a gente se assenta ao redor de uma mesa, a gente tem que aprender a valorizar isso. Muita coisa boa pode acontecer ao partir do pão. Quando você lê do Gênesis capítulo 42 ao 45, você vê o contexto onde José do Egito, ele vai liberar perdão sobre os seus irmãos. Mas antes do perdão, o que José fez? Ele mandou dar um banquete. Todo mundo se assentou à mesa, ou seja, a mesa precedeu o perdão. Mesa é lugar de perdão. Quando você lê 1 Samuel capítulo 16, você vai ver que o profeta Samuel, ele disse, nós não vamos ungir, nós não vamos sentar para comer enquanto o último filho Jessé não chegar. Davi chega, é ungido, e aí eles se assentam à mesa. Mesa é lugar de unção, é lugar de capacitação,
um dos acontecimentos mais importantes da história foi antecipadamente compartilhado ao redor de uma mesa. Jesus reúne os seus discípulos e, ao partir do pão, ele disse: ao fazer isso em memória de mim, explicando aos seus discípulos o propósito da cruz. Se o fato mais importante foi compartilhado ao redor de uma mesa, mesa nos fala de um lugar importante. Célula forte é uma célula que se reúne ao redor de uma mesa. Mesa é lugar de partir o pão, é lugar de intimidade. Porque eu não me assento para comer com qualquer pessoa, mas eu me assento para comer com aqueles a quem eu quero ter intimidade. Quando você lê o primeiro capítulo do profeta Daniel, ele rejeita os manjares lá da Babilônia. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu não quero participar dessa mesa, eu não quero ter comunhão com isso. Lá em Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Eu quero cear com você, quero que você ceie comigo. Mesa é importante na vida cristã. É partir do pão. Estou falando para crente, viu? Eu sei que vocês vão gostar do que eu vou falar aqui agora. Célula forte é célula que senta para comer junto, gente. Quem gosta de comer? Célula forte, gente, é célula que se assenta ao redor de uma mesa para fazer refeição. Não tem como a célula ficar fraca se a célula se assentar para comer junto. Porque quando a gente se assenta junto uns dos outros para fazer refeição, isso fala de intimidade, fala de comunhão, unidade, relacionamento sólido. Por isso, liderado, essa semana, chama o seu líder para comer com você. Amém, liderados? E você, líder, nessa semana, chama o seu liderado para comer com você também. Amém, líderes? Gente, vocês vão ver o tanto que vocês vão ser fortalecidos. Isso gera vínculo. Mas alto lá, peraí, eu quero fazer aqui um alerta também para os comilões de plantão. Tem um alerta, viu, gente? Isso é muito sério. Nessas comunhões, onde a gente se reúne ao redor de uma mesa, para se fortalecer, para fazer a refeição junto, a gente não pode confundir pretexto com propósito. Não posso confundir pretexto com propósito. Porque quando eu estou ao redor de uma mesa, em comunhão com os meus irmãos para partir o pão, eu tenho que ter consciência que aquela refeição que está sobre a mesa é o pretexto. Mas a pessoa que está diante de mim é o propósito. Eu não posso inverter esse princípio. Porque todas as vezes que eu inverter o princípio pensando que as pessoas são pretexto e o propósito é comida, eu vou ali só para comer, não quero saber mais de nada. Não quero saber de vida compartilhada, não quero saber de ninguém, eu quero encher a pança e ir embora. E Paulo puxa a orelha dos cristãos de Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando chega todo mundo para a Santa Ceia, para o banquete, aí chegou uns bonitão primeiro e começou a comer tudo, não deixou para os demais que ainda não tinham chegado. E Paulo puxa a orelha falando assim: vocês não têm comida na casa de vocês, não? A comida aqui é pretexto, o propósito é a relação, é a comunhão. Então, quando nós falamos de partir o pão, não é a questão apenas de comer por comer. Existe um propósito nisso. Mais importante do que aquilo que comemos é com quem comemos. Ou seja, durante a partilha do alimento, o foco não é a refeição, mas é a relação. Porque a comida é o pretexto, mas a conexão entre pessoas é o propósito. Então, a célula que se assenta ao redor de uma mesa, gente, é uma célula forte. Conscientes do propósito da refeição, se é pudim, se é, não sei. Aquilo ali é só um pretexto. É bom, mas é um pretexto. O propósito é quem está diante de você, é o relacionamento. Isso faz toda a diferença. Então, célula forte é célula que tem doutrina bíblica, é célula que tem comunhão, é célula que tem o partir do pão. E para a gente finalizar, célula forte é célula que ora junta. Se sua célula, querido, ora junto, vai ser uma célula forte. É uma célula forte, porque oração é vida. Oração é a respiração da nossa fé. Oração é a consciência da presença de Deus. Oração é uma das coisas mais relevantes que nós podemos fazer aqui nessa terra. Se sua célula ora junto, é uma célula forte. Quando você observa a própria igreja primitiva, as células do primeiro século, você vai ver coisas maravilhosas acontecendo, porque a célula se reunia para orar. O capítulo 1 de Atos diz que os irmãos ali naquelas casas, eles perseveravam unânimes em oração, ou seja, eles oravam juntos, eles se esforçavam constantemente para orar. Lá em Atos capítulo 4 diz que
uma célula, uma determinada igreja numa casa, ficou sabendo que o apóstolo Pedro havia sido preso injustamente. O que a célula fez? A célula se reuniu para orar. Enquanto a célula orava, Deus mandou um anjo lá, quebrou as cadeias, libertou Pedro da prisão. Isso porque uma célula orou. Ou melhor, isso está lá em Atos 12. Gente, você imagina isso? A célula junta orando. Em Atos também vai dizer que a célula em determinado momento se reuniu para orar numa casa. Aí a Bíblia diz que o lugar tremeu de tanto que aquele povo estava orando. O lugar tremeu, as pessoas foram cheias do Espírito Santo e começaram a anunciar a palavra de Deus com intrepidez. Você consegue imaginar você orando na sua célula, de repente o lugar treme, a cidade começa a ser agitada, impactada, pessoas sendo cheias do Espírito Santo e anunciando a palavra de Deus intrepidamente? Tudo isso porque um grupo pequeno de pessoas que ninguém dava nada se reuniu com um propósito para orar, cara. Célula forte é célula que ora. E como eu já disse uma vez, existem orações que só são respondidas no contexto de coletividade, de comunhão, de unidade. Uma coisa é quando Jesus diz: entra para o teu quarto, fecha a tua porta, isso é você e Deus. Mas existem outros momentos que nós devemos nos unir como corpo, como comunidade, como igreja, para clamarmos ao nosso Deus. Como eu disse uma vez a respeito da oração do Pai Nosso, eu não digo Pai meu que está nos céus, mas é o Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso. Existem orações que só são respondidas no contexto de comunhão. Jesus deixa claro em Mateus: em verdade também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ásão concedidas por meu Pai que está nos céus. E ele disse: duas pessoas, quanto mais numa célula, você tem 5, tem 7, tem 10, tem 12 pessoas para dizerem amém para a sua oração, e Deus respondeu o clamor, e Deus trazer vida, trazer transformação, e mudar a história da cidade. Por quê? Porque uma célula que juntou para orar. Célula forte é célula que ora junta. Todo mundo conhece 2 Crônicas 7, Deus ouviu uma oração, não foi Salomão que fez a oração, mas ele disse: se o meu povo, a célula quando se reúne é povo de Deus, ele disse: se o meu povo me clamar, orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Ele disse: se o meu povo, a célula quando se reúne numa casa, é povo de Deus ali. E o que mais me chama a atenção é o verso 15 do capítulo 7, 2 Crônicas, porque Deus diz assim: quando o povo reúne para orar, aí Deus fala assim: agora os meus olhos estarão abertos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Você consegue imaginar isso? Você junto da sua célula, se reunindo para clamar, se reunindo para orar, e aí Deus lá do alto respondendo: agora os meus olhos estarão abertos e atentos os meus ouvidos para a oração que está sendo feita nessa casa, nessa célula. Vai ter transformação, vai ter mudança, vai ter graça de Deus sendo liberada. Tudo isso acontece por meio de uma célula que é forte. Célula forte é a célula que tem doutrina que vem das Escrituras, das Sagradas Escrituras. Célula forte é a célula que vive em unidade e comunhão. Célula forte é a célula que parte o pão, entendendo que mais importante do que eu como é diante de quem eu estou. Célula forte é célula que ora todos os dias, é célula que ora junta. Ninguém para uma célula como essa, ninguém para uma igreja como essa. Não tem problema, não tem adversidade, não tem diabo, não tem nada que pode parar uma célula assim. Uma igreja que está respirando, está viva há mais de 2000 anos, não vai ser um probleminha que vai parar isso. Nada pode parar uma célula que vive essas características, essa essência, esse propósito do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré.